Bom, gente, vamos continuar o programa. Vou chamar agora a doutora Eliana Bastos, uma grande advogada, também muito experiente. Ela vai falar sobre temas importantes nesse momento, em função de isolamento social. Isso gera muitos impactos, reflete em muitas coisas que ela vai nos falar agora sobre isso com a sua experiência profissional. Doutora Eliana Bastos. Olá, João, tudo bem? Obrigada pelo carinho, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você e com o seu público, trazendo um pouquinho do que é a minha atividade profissional. Como você já falou, eu sou advogada, eu tenho 35 anos de experiência na área civil. Dentro dessa área atuo na parte de direito de família, direito imobiliário, responsabilidade civil. E dentro dessas atuações, agora nesse momento tão especial, tão único, que todos nós estamos vivendo, e de um cenário em que nada é previsível, é tudo muito dinâmico e as coisas vão mudando, e todos nós vamos nos reinventando, reorganizando a própria vida, a maneira em que nós nos relacionamos, e todas as relações, né, as relações comerciais, as relações que envolvem todos os atos da vida, vão ter que ser revistas. Não tem muito para onde correr, não tem muita saída. Se há algum consolo nisso tudo é que estamos todos no mesmo barco, eu acho que pela primeira vez, e isso também é uma outra coisa que torna muito ímpar esse momento. A palavra-chave é conciliação, é acordo. Se dentro do meio jurídico a gente já dizia que mais vale um mau acordo do que uma boa briga, isso hoje em dia mais do que nunca é verdadeiro e tem que ser levado realmente como algo a ser seguido. Quando a gente diz a conciliação, porque hoje o diálogo, o acordo, e acho que é até facilitado, porque há uma certa empatia, né, de momento, justamente pelo fato de estarmos todos nesse mesmo barco, o diálogo está um pouquinho mais facilitado na maioria dos casos. É claro que sempre há as exceções. Então, o conselho que a gente pode dar como advogado, primeiro, até mesmo na hora de fazer um diálogo, de ter esse diálogo, de fazer um acordo, de buscar uma orientação, seja muitas vezes dependendo de qual é a dívida ou a questão que está sendo tratada ali naquele momento. Às vezes o contador pode ajudar, o advogado pode ajudar, o administrador dos próprios bens pode ajudar, mas é sempre bom ter um assessoramento, até porque na precipitação de fazer um acordo, a pessoa às vezes pode se perder um pouquinho e se comprometer a algo que ela também não vai conseguir cumprir no segundo momento novamente, e aí vai ficar um pouco mais complicado, porque agora abriu-se, é como se assim, existe um time, tem uma janela, um momento certo para que se possa renegociar e repactuar muitas coisas. Então, o conselho que a gente dá dentro dessa, se pudesse ter uma cartilha, algumas dicas, eu diria, primeiro, um bom planejamento financeiro. Se organizar financeiramente, conseguir fazer uma projeção, não apenas do como é que eu estou nesse momento, mas como é que eu vou estar nos próximos meses. As coisas não vão se recuperar tão rápido, não basta que o comércio, que a quarentena acabe, nem que o comércio reabra, para que tudo volte ao normal. Não vai voltar, vai ter um ritmo, né? Tem um ritmo, as pessoas todas vão ter que se readaptar, há um certo trauma ainda social, há um certo medo em relação a saúde mesmo. Então tudo isso tem que ser levado em conta para que eu saiba quanto tempo eu vou precisar, que proposta eu posso fazer, que de fato eu possa cumprir. Se hoje é uma redução de uma dívida, de um aluguel, de uma pensão, se é uma suspensão, se é um parcelamento, olha, eu vou conseguir pagar, mas isso parcelado e diluído em mais vezes. E é preferível também quem tem que receber dar esse passo na direção do outro que tem alguma proposta a fazer, porque senão vai começar a ter várias inadimplências. Então é preferível receber alguma coisa do que não receber nada. Quando a gente fala em acordo, o acordo não é imposição de vontade, não é a vontade de um nem do outro, é um caminhar, cada um dá um passo, um na direção do outro, para que cheguem a um meio termo, a um reequilíbrio dos contratos, de tudo aquilo que foi contratado mediante um determinado cenário que mudou e que precisa ser revisto para ser reequilibrado. Então, eu acho que esse é o mote, essa é a grande, o que se deve levar hoje
em conta. Uma outra dica que eu acho bastante importante também é uma transparência, uma lisura, que se mostre com muito boa fé qual é a situação, por que eu necessito mesmo dessa revisão ou dessa redução, qual é a minha situação real, que isso seja exposto de uma forma muito clara, muito transparente, muito verdadeira, porque isso também cria uma predisposição positiva na pessoa que está recebendo uma determinada proposta. Se for em relação a imóveis, uma dica importante, às vezes eu preciso de uma redução do aluguel, mas eu posso propor, olha, eu vou pagar o condomínio, eu vou continuar pagando o IPTU, as dívidas que a gente chama que são próprias do imóvel, porque essas são dívidas que se eu não pagar, sim, eu vou onerar o proprietário, porque isso vai passar para ele pagar. Já o aluguel não, o aluguel ele deixa de ganhar. O outro, ele não deixa de ganhar, ele tem que pagar. Então, quando eu chego com uma proposta dizendo, olha, essas dívidas que são próprias do imóvel, eu vou cumprir, mas eu preciso de uma redução aqui no aluguel, ou de uma suspensão temporária, ou de um diferimento, que é postergar esse pagamento mais adiante. Então, essas dicas, sendo seguidas, elas vão facilitar que a pessoa consiga chegar aí a um meio termo. Se com tudo isso, mesmo com o auxílio de um advogado, ele não conseguir evoluir, ou de um profissional de outras áreas também, aí infelizmente vai ter que partir para a judicialização e que o Estado, o juiz, é quem vai decidir de que lado, qual é o ponto, né, desse reequilíbrio dos contratos em geral. Existe uma legislação e princípios constitucionais que podem ser aplicados tranquilamente ao caso, que podem amparar até aquela pessoa que precisa entregar um imóvel, porque o comércio dela não vai mais existir, ela não vai reabrir, então ela não quer uma renegociação de aluguel, ela quer desfazer o contrato, e aí tem uma multa contratual lá prevista. Então existem hoje dispositivos que vão possibilitar a teoria da onerosidade excessiva dos contratos. Tudo isso vai poder ajudá-lo para que juridicamente ele até obtenha algum resultado. A gente ainda não tem jurisprudência, como eu disse, tudo é novo, tudo está sendo apreendido, até a própria justiça está se adequando, cada caso vai ser um caso, tudo vai ser muito bem analisado, mas antes de se chegar nesse ponto, o ideal é diálogo. A palavra-chave é essa, é bastante diálogo, muita confiança, com muita lisura, e a gente vai conseguir passar por tudo isso da melhor forma possível. Então, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês, espero ter ajudado de alguma forma, ter dado alguma contribuição, e obrigada, João, mais uma vez, e um grande beijo para você, e até mais.